Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Vamos com mais uma aula nossa, né? O outro componente, logística internacional e economia. Vamos falar um pouco sobre logística internacional e economia. O que é essa logística internacional e economia? Para que serve essa logística internacional? Sabemos que é a importação e exportação. Esse é o princípio de uma logística internacional. Quando a gente faz uma importação, compra um produto de outro país, né? Tem um produto, a gente compra um produto, digamos, vamos pôr aí que a maior parte de importação que o brasileiro faz é o produto chinês, né? E a exportação, quando sai o produto do nosso país para outros países. Então, a gente vai falar um pouco sobre né? Essa questão da logística internacional e economia. Ok? Então, para falar de logística internacional, a gente fala um pouco sobre o comércio exterior. O que é o comércio exterior? Para o comércio exterior, por que ele é importante? Né? Os países vendem o excedente de produção, ele vende para outros países, tá? Muitos países ele trabalham com uma regra diferente da nossa, né? Países de fora, ele somente faz a exportação dos seus produtos, vende para fora, para outros países, se tiver uma, digamos assim, uma oferta de produto dentro do mercado. Tá? Quando há uma oferta muito grande, está sobrando naquele país, abasteceu todo o país, né, para determinada região daquele produto, abasteceu, então ele vende a parte que excede. O Brasil já é o contrário de tudo isso. O Brasil ele vende, ele produz para vender para fora do país. Ele não se preocupa com a população. Ele se preocupa em vender para poder lucrar. Então é diferente da regra do comércio exterior, porque o comércio exterior ele só vende o que é excedente de produção. O Brasil não, ele vai vender primeiro para fora, o que sobrar ele vende para o país, para o brasileiro, tá? Para os habitantes. Então, ele possibilita a entrada no mercado consumidor de mercadorias e serviços, né? Ele vai possibilitar a gente fazer uma importação de produto de mercado consumidor que chega para a gente, de mercadorias ou serviços, tanto se a gente comprar um bem, um notebook, comprar um celular, né, que é uma mercadoria, e tanto para aqueles que precisam de produtos que vêm de fora para produção, né, que já é para o serviço. Fecha acordos políticos e econômicos. O Brasil ele tem alguns políticos econômicos, como tem aqui a Mercosul, né, que é uma das alianças mais fortes que o Brasil tem, que fica na nossa região, e outros tipos de alianças de acordo político e econômico que fecha. Né? Vira e mexe, você vê, o Brasil fechou acordo econômico com um país, com os Estados Unidos. Antes da pandemia, bem se sabe que o ministro da Economia estava, né, o ministro da Economia ou de importação e exportação, que tem um departamento dentro do Estado, estava negociando parceria com os Estados Unidos, algum produto, investimento no Brasil. Então, fecha acordos econômicos. Promove a diversificação de mercado. O que faz? Promove a diversificação de produtos. Né? Quanto mais eu tenho um leque para poder fazer uma compra, melhor vai ser para o Brasil. Então, a gente tem que começar, e o comércio exterior ele é esse elo, essa rotina. Né? Então, o primeiro passo do comércio exterior é ser excedente da produção, mas o brasileiro não pensa dessa forma. Tá? Então, o comércio são relações de trocas, permutas e venda de produtos ou serviços. A relação de comerciais envolve o pagamento do valor econômico. Então, ele é relação de trocas e venda de um determinado produto. Então, ao mesmo tempo que eu posso comprar, eu posso vender. Tá? Ao mesmo tempo que eu posso fazer uma troca de produtos, né? Há muito tempos atrás, quando a gente fala do início da comercialização, se fazia o escambo, né? Troca de mercadoria para obter produtos que eu desejava. Hoje não precisa fazer esse escambo. Hoje eu simplesmente faço a venda do produto, aí eu adquiro outro produto, mas não faço uma troca de produto por produto. Tá?
Relações comerciais envolvem o pagamento de valor econômico, que vai envolver, né? Quanto mais eu vendo, mais eu vou pagar, mais eu vou receber. Quanto mais eu compro, mais eu tenho que pagar. Então, são essas relações. As moedas é uma unidade de valor aceita como instrumento de troca numa comunidade. Então, cada país tem sua moeda. Tá? Cada país vai ter a sua moeda. O Brasil é real, na Europa é o euro, né? Tirando o Reino Unido, agora que ele saiu, a Inglaterra, ele saiu do comércio, né? Não digamos comércio, mas da questão da moeda da Europa, do euro, ele ficou com a libra esterlina, né? Que é a moeda, que era a moeda principal deles, mas eles já adquiriam o euro. Né? Como o Japão tem um iene, como o Canadá tem um dólar canadense, como os Estados Unidos tem um dólar americano, como a Austrália tem um dólar australiano, né? Tudo dólar, mas são em valores diferentes, né? Em características diferentes de país para país. Então, cada país tem sua moeda. Então, ele é uma unidade que aceita o instrumento de troca de comunidade, né? A compra de produto, né? Então, eu estou pagando, eu vou pagar em espécie, em dinheiro. Hoje se fala muito em cartão de crédito, em débito, crédito, essas coisas. Tá? Comércio exterior, comércio internacional, ele é, importação e exportação. Né? Então, a importação é quando o quê? Quando eu faço a importação, que eu compro de outro país. Eu estou precisando de um celular, igual eu falei lá no começo, estou precisando de um celular, eu vou fazer uma compra e esse celular vai vir fora do país, da China, da Espanha, da Inglaterra, de qualquer outro lugar. Então, eu vou fazer uma importação de produto. Então, eu faço a importação. Aí é feita a importação, é feita a compra, negociados o valor da moeda, né, o valor que vai ser pago, aí tem tudo, uma taxa que a gente fala, taxa de aduaneiro, né, que é dos navios, a taxa de imposto, quando chega aqui na alfândega brasileira, paga algumas taxas. E a exportação, quando é o contrário, né, sai do país para fora. Né? Outros países vêm comprar o produto do brasileiro, o produto da empresa brasileira. Né? Envio de produtos e serviços por parte do exportador, que é o quê? O exportador que está vendendo vai enviar para o cliente, pagamento para liquidar a operação por parte do importador, da pessoa que está comprando, vai pagar para o exportador, né? Automático, isso, é automático. Eu comprei, eu tenho que pagar. A pessoa lá comprou da empresa brasileira, tem que pagar. Então, é automático essa relação. Moeda base para facilitar as transações comerciais. Existe algumas moedas bases, né, que melhora a condição de comercialização. Lembrando que o real ele não aceita em nenhum outro país, somente no Brasil. Tá? O real só é mente aqui no Brasil. Nenhum outro estado, nenhum outro país aceita o real. Para você ir para outro país, para o Paraguai, por exemplo, talvez ali na ponte da amizade, ali, a região mais perto que você compra produto paraguaio, ali ainda aceita um pouco do real. Mas se você adentrar para dentro do Paraguai e tentar fazer compra com o real, eles não aceitam. Então é só uma determinada região, mas o real é só no Brasil. A principal moeda adotada mundialmente é o dólar americano. Tá? Se fala muito em venda em valor de dólar. Quando se fala em bolsa de valores é dólar. Tá? Qualquer bolsa de valores. E a segunda moeda mais comercializada, por causa que a região do Ocidente, velho, que fala, a Europa, né? Região europeia, ela tem o euro. Então, é a segunda moeda mais comercializada. É o euro. A primeira sempre vai ser o dólar americano. Todo tipo de cotação é feito em cima de dólar americano, ok? Moedas inconversíveis, né? Que não são aceitas no mercado internacional, o real, o peso argentino e a rúpia indiana, no país da Índia. Não aceita em outro lugar, somente dentro do país. Moedas conversíveis são aquelas que são livremente aceitas por outros países, tá? Aceita. Aqui no Brasil ainda fazer um pagamento, quando a gente faz a empresa, ela faz uma venda para outro país, paga-se em dólar. Só que no momento que é pago em dólar, já é feita a conversão da moeda para o real.
Então, o empresário não recebe em dólar, ele vai receber em real, porque no momento da transação bancária já é feita uma conversão para o real. Mas aqui dentro do comércio brasileiro, por exemplo, se você tentar pagar com dólar, você não consegue. Mas em outros países consegue. Tá? Se você for em outros países, recebe normalmente. O Paraguai, que eu citei agora há pouco, que não aceita o real, ele aceita dólar. Lá aceita dólar. Então, vai para um país, em qualquer parte da Europa, aceita o dólar. Você vai para o Japão, aceita o dólar. Então, ele é comercializado mundialmente, o dólar. Agora, algumas moedas não. Então, conversível quando aceita em outros países. Câmbio, operação de compra e venda de moedas estrangeiras ou papéis que eles representam. É a parte cambial, né? Que é a operação de compra e venda de moeda estrangeira. Ah, eu quero comprar moeda americana, né? O dinheiro americano, o dólar. Eu entro na seção da Bolsa de Valores, ou mesmo no Banco Central, tem uma parte que você pode ir comprando dólar para fazer um investimento em dólar. Hoje, para vocês terem uma noção, hoje o brasileiro não compra dólar para investir porque está muito alto. Tá na casa de 5,53, se não me engano, 5,52, 5,50. Está muito alto para comprar, mas quando o dólar está muito baixo, o brasileiro aproveita e compra dólar, porque sabe que o dólar dispara do mercado. Então ele vai lá e faz uma compra. É um investimento de grande risco, mas é um câmbio. Né? Eu estou comprando outras moedas. Né? Então aqui a gente tem as moedas conversíveis no mundo. Tá? O dólar americano, Estados Unidos. Em comparação aqui, se a gente pegar, digamos aqui, $1, né? A gente fala $1 aqui, libra esterlina, franco suíço, iene, euro, em relação ao real, tá? Em relação ao real. Então, olha só a diferença. Se a gente pegar o dólar americano, né? É 5,83, ó. 5,83, como que está caro. O dólar canadense, se a gente for comprar um dólar canadense é 4,18, dólar australiano 3,81, libra esterlina, que é a moeda da Inglaterra, né, do Reino Unido, ele custa, uma libra esterlina custa R$ 7,23. Franco suíço, né, ele custa R$ 6 em relação a uma moeda dele, um franco suíço que eles falam. E no Japão é a mais barata, né? Ela não chega a 6 centavos. Então, um iene deles custa 0,055, ou seja, menos de 6 centavos. Talvez está barato, mas será que compensa fazer isso? Porque o Japão não dá para fazer uma conversão, não aceita em outros lugares a moeda, somente no país do Japão. O euro, que é utilizado em toda a Europa, ele é R$ 6,33 em relação a €1. Tá? Então, de todas as moedas aqui, a primeira é o dólar americano e a segunda é o euro. As outras só é uma referência de como que é o nosso real se converte na moeda de outros países. Então, falando dentro do comércio exterior, a gente fala de balanço de pagamento. Né? Quando se faz importação e exportação, então a gente tem um balanço. O conceito de registro de todas as transações comerciais financeiras realizadas em residente e não residente de um país. Tá? Quando fala desse conceito, a gente fala de documentos econômicos, falando de importação e exportação. Quando o valor da exportação é maior que as importações, o país apresenta um superávit. Ou seja, quando eu estou vendendo mais, por isso que quando ele se faz a estimativa da nossa exportação, do PIB brasileiro, ele pega pelo valor da exportação, pela quantidade exportada. Quando o Brasil ele vende muito, ele vai dar um superávit comercial. Mas quando o Brasil ele faz muita importação, compra de fora trazendo para cá, ele vai dar um déficit comercial, porque percebe-se que a produção brasileira parou, que é onde o governo sempre faz aquele estudo, né? O produto interno bruto, o famoso PIB.
O PIB em relação ao primeiro trimestre ficou tanto. O PIB em relação ao segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre, que é feito de 3 em 3 meses, a avaliação do PIB brasileiro. Então, ele pega por essa base, né? Pelo balanço de pagamento, pelo balanço da exportação e importação. É muito bom para o Brasil quando há muita exportação. Tá? Para todos os países, né? É muito bom quando há exportação e não importação. Mas muitos países dificilmente fazem importação. Como a gente fala que o comércio exterior ele é só quando acontece, quando tem muita oferta de produto, né? Já abateu todo o país, depois pensar numa venda, então a maioria dos outros países ele pensa na questão da exportação. O Brasil, que é um país que os produtores, parece que é uma regra da questão do capitalismo, né? Ganhar dinheiro. Então, poderia trabalhar muito o mercado brasileiro, né? Vender dentro do Brasil por um preço mais acessível, né? Por um preço mais acessível, mas abastecer o brasileiro, que assim ficaria mais fácil, né? Para nós, consumidor final, comprar. Só que eles fazem muita exportação. Então, o que sobra, talvez não sobra muito, talvez o produto não é de excelente qualidade, ele vem para o brasileiro. E acontece o quê? Onde que a venda é muito cara. Por isso que o preço de alguns produtos são muito caros. Um exemplo de um produto caro que é produzido no Brasil, porém a gente paga caro, né? Uma que o Brasil tem muitos impostos, alguma coisa assim, é o petróleo, é a gasolina, é o óleo diesel, né? Por quê? Muitas extrações são feitas no Brasil pela Petrobras. Só que a Petrobras, para ganhar dinheiro, ele faz a importação, a exportação desse produto, vende para fora, aí é feito a parte de refinaria do petróleo em outros países, produz a gasolina, e aí, como eles dizem que o Brasil não é digamos que o Brasil não tem a autossuficiência de produção de gasolina, eles vão lá e fazem a importação. Quando se faz a importação, está adquirindo um produto, tem que pagar imposto, né? Por isso que a gasolina é cara. Se ela fosse feita primeiramente aqui, produzida aqui no Brasil totalmente, vendida aqui no Brasil primeiro para depois ir para fora, a gasolina estaria muito barata. Tá? Por isso que muitas vezes existe brasileiro que vai até no Paraguai abastecer lá na região do Mato Grosso do Sul, ali em Ponta Porã, algum lugar assim, que é apenas uma avenida que faz a separação, e você pode ir no posto do Paraguai abastecer muito mais barato que se você for no posto brasileiro. Porque quando o país faz a exportação, né, ele está fazendo essa exportação, está vendendo para o Paraguai faz a refinaria, usa tudo e vende dentro do país dele, não paga tanto imposto ainda, porque ele está adquirindo, mas talvez lá no Paraguai não tem muitos impostos para fazer a importação. Né? Então fica barato. Agora o Brasil não, o Brasil tudo que se faz de importação é muito caro. Tá? Até mesmo para o empresário, porque muitos empresários adoram o dólar baixo, porque se você pegar a produção de aço, por exemplo, existe muitas empresas siderúrgicas produtoras de aço aqui no Brasil. Porém, maior parte dos aços vem de outros países. É mais barato, mas só que se torna caro, se torna ainda, digamos assim, né? Produzir no Brasil é mais caro ainda que comprar fora, mas os empresários eles se preocupam muito com o dólar. Se o dólar estiver muito caro, então eu vou comprar do Brasil. Se o dólar estiver barato, se torna mais barato do que comprar dentro do Brasil. É assim que funciona a questão aqui no Brasil. No comércio nacional, né, que é a mercadoria passada do vendedor ao comprador de forma direta. Né? Sai de vendedor ao comprador. Eu sou um comprador, talvez eu possa ser um comprador intermediário ou ser um comprador final. Vai depender muito essa questão do mercado. Então, o Estado, embora regule a forma de como se dará essa transferência de propriedade, ele não interfere, salvo exceção na transferência, nem na posse ou na propriedade do produto comercializado. Ele, muitas vezes, não faz a interferência dessa questão de venda-comprador, de comprador-vendedor. Então, é uma livre comercialização.
é lógico que todo produto o Estado quer receber um determinado imposto. Então, é uma exceção que ele faz essa interferência, que é o quê? Na questão do imposto. Ele quer receber imposto. Não importa, mas ele quer receber. Tá? Comércio internacional. Falamos de intercâmbio de bens e serviços entre nações distintas. Tá? Falamos de comprador, importador, vendedor versus exportador. Tá? Versus não, exportador. Só que, para quando se fala de comprador, importador, vendedor e exportador, eu estou falando de comprador, né? De pessoas, nós comprando os importados, e vendedores falando de exportação. Tá? Quando se fala, digamos, eu tenho uma empresa, eu vou vender. Eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo um vendedor para fora do país. Aí eu preciso de comprar um determinado produto para minha empresa. Eu falo de comprador, eu estou fazendo uma importação. Então, por isso que é comprador e importador, e vendedor e exportador. Só que existe lei internas de seus países, cada país tem uma lei, tem imposto a pagar, tem uma quantidade para se adquirir, tá? Cada um tem isso daí. Parâmetros legais de direito internacionais é uma norma regulamentadora que existe para cada país, né? A quantidade a ser comprado, o tamanho, e assim vai, alguns dependendo dos parâmetros dos países. Diversidade de possibilidade de produção de mercados, combinada às vantagens comparativas de produzir menor custo em produtos de maior qualidade. Então, o quê? O produto se torna diversidade, ele possibilita produção de mercados combinadas às vantagens, comparando um valor de menor custo com melhor qualidade. Às vezes, tendo essa diversidade de mercado, eu consigo fazer uma comparação ao fazer, vamos supor que eu vou fazer importação. Então, eu vou pesquisar vários fornecedores naquele determinado produto. Eu vou fazer o quê? Vou ver qual que é melhor custo com qualidade boa. Eu tenho essa diversidade para fazer. E comércio internacional, né? Que continua sendo comércio nacional. Nenhum país é autossuficiente em tudo. Exporta o excedente e importa o necessário para atender a necessidade de produção e consumo. Então, nenhum país é autossuficiente somente para manter o que ele produz dentro da empresa, dentro do país. Então, ele vai fazer o quê? Ele pode produzir. O Brasil, ele pode chegar até a autossuficiência de produção, mas alguns produtos não são produzidos no Brasil. Aí sim tem que abrir uma exceção, mas muitos, se a gente pegar, a gente é um dos maiores produtores de grão do Brasil, do país, do mundo, tá? De todo o mundo. Então dá para vender isso aqui. Só que eles vendem para fora, né? Ele não vende o excedente, ele vende primeiro para depois trazer o excedente aqui. O Brasil, talvez, se fosse mais controlado, a parte, por exemplo, que eu citei agora há pouco de combustível, ele poderia ser autossuficiente produtivo, porque é extraído no país. Agora, se é um país que não tem extração de petróleo, não tem refinarias para fazer esse processo, aí eu tenho que fazer importação. Mas o Brasil ele pode se tornar autossuficiente. Um exemplo que ele é autossuficiente, mas às vezes se torna caro, é a produção do etanol, o combustível, do álcool, né? É produzido somente no Brasil. Tá? É produzido somente no Brasil. Em outros países não tem produção do álcool derivado da cana, tá? Derivado da cana. Em outros países, o álcool, às vezes, é derivado de outros produtos. Tem países na Europa que é derivado da beterraba, né? Na França é derivado da beterraba, o álcool, o açúcar. Tá? O Brasil é da cana. Então, dentro do comércio exterior, do comércio internacional, é um fator de desenvolvimento econômico, aumenta a produtividade do Brasil ou do país, determina a política de investimento nacional no exterior, ou seja, quando eu quero um investidor, eu tenho que determinar qual que é esse investimento e determinar algumas políticas para aquele investidor. Tá? E no Brasil existem muitas multinacionais dentro do país, então isso ajuda muito o PIB brasileiro.
Determina as políticas de transferência de tecnologia, vai determinar. Então, para cada país tem que determinar isso daí. E determina as políticas de investimento estrangeiro. Quando alguém quer investir no Brasil, ele tem que fazer uma determinação desse investimento, né, de países, de gente fora vir investir aqui. Aqui no nacional, quando eu vou investir em outros países, né, se eu tenho condição, talvez, de investir em outro país, fechou. Eu posso, mas eu vou ver qual que é digamos assim, vou ver qual que é a regra, qual que é a política daquele país. Tá? Então, pessoal, hoje a gente vai terminar nessa parte. Tá? A próxima aula a gente dá continuação no conteúdo. Tá? A gente continua o conteúdo, ok? Bom estudo!